Preço da arrogância. Uma lição na Avenida Faria Lima, São Paulo. A Avenida Faria Lima, a artéria dourada da capital paulista, nunca dorme. Mas naquela manhã, toda a sua energia parecia canalizar-se para um único ponto, a seção comercial da Vara Cível do Tribunal de Justiça. E não foi pelo divórcio em si que cortou a respiração coletiva, mas pela arrogância descarada do homem que fez sua entrada. Ricardo Mendes, o rei Midas da tecnologia brasileira, fundador da mega corporação digital e Novatech Dynamics, não veio apenas dissolver seu casamento de 20 anos. Ele veio celebrar sua vitória pública. Ao seu lado não vinha um advogado, mas uma mulher que facilmente poderia ter sido sua filha. A mão dela, agarrada possessivamente à dele, exibia um triunfo obsceno. Eles caminhavam com a atitude não de culpados, mas de conquistadores, reivindicando seu butim. Do outro lado da sala, sua esposa, Catarina, estava sentada sozinha. Um estudo de sobriedade em um tailleur cinza chumbo, aparentemente já derrotada, uma relíquia no caminho da ambição. Mas nos silêncios gelados da justiça brasileira, a vitória não é decidida pela fanfarra da chegada, mas pelo poder demolidor da verdade que espera ser proferida. 1. A chegada triunfal e a derrota silenciosa. As portas de carvalho polido da sala 4B se abriram com um suspiro abafado, um som completamente discordante com a imagem que irrompeu. Ricardo Mendes, famoso por suas aparições na Forbes Brasil e seus iates ancorados em Angra dos Reis, entrou como se estivesse subindo ao palco de uma conferência para anunciar lucros recordes. Era um homem esculpido pelo sucesso, desde seu terno Brioni sob medida até o sorriso predatório que nunca chegava aos seus olhos. Ele irradiava uma aura de poder intocável, o tipo que assume que o mundo se dobrará à sua vontade. Mas foi a mulher agarrada ao seu braço que provocou a inspiração aguda de ar da abarrotada galeria de imprensa. Clara Vasconcelos, uma influencer de redes sociais cuja fama era tão fabricada quanto o brilho dental ofuscante, pendurava-se nele. Seu vestido era um vibrante e desafiador respingo de escarlate na austera sala. Sua mão, repousando no braço de Ricardo, ostentava um diamante amarelo canário tão grande que parecia tensionar seu pulso. Eles eram um retrato da indiscrição desafiadora, um testemunho vivo da razão pela qual todos estavam reunidos ali. Em frente a eles, Catarina Mendes sentava-se com uma quietude quase não natural. Se Ricardo e Clara eram um incêndio voraz no coração de São Paulo, ela era um remanso de água profunda. Seu tailleur de cinza carvão era elegante, mas discreto. Suas mãos estavam suavemente entrelaçadas em seu colo. Sua postura era perfeita, sua expressão ilegível. Para o observador casual, ela era a imagem da esposa desprezada, aquela que seria descartada. A imprensa já havia escrito o roteiro. Catarina, a recatada dona de casa, a esposa de apoio que foi fundamental nos dias iniciais da startup em um pequeno apartamento no bairro de Pinheiros, mas que havia se tornado uma relíquia, um acessório do qual Ricardo havia prescindido. Ele era o visionário, ela era simplesmente a senhora Mendes. O advogado de Ricardo, Jonas Dantas, um homem cuja reputação era tão afiada quanto seu colarinho engomado, deu um aceno brusco. Ele já havia garantido a Ricardo que isso seria um mero trâmite. Um corte limpo, ele havia dito, durante um almoço de R$ 500 em um restaurante com 3 estrelas Michelin. Oferecemos a ela um acordo tão generoso que ela parecerá gananciosa se recusar. O apartamento, uma pensão alimentícia substancial por alguns anos, um fundo para a educação dos filhos. Ela sai confortável e o senhor sai livre. A empresa é intocável. Está no seu nome. É sua criação.
Ricardo, é claro, acreditou. Por que não o faria? A Inovatec Dynamics era o trabalho de sua vida. Ele a concebeu, sangrou por ela, trabalhando 100 horas por semana para construí-la de uma startup de garagem nos arredores para uma empresa global multimilionária. Catarina estava lá, sim. Ela fazia café. Ela mantinha a casa funcionando. Ela criou seus 2 filhos. Ela cumpriu sua parte, a parte de uma esposa. Agora, sua parte havia terminado. Ele sentiu um lampejo fugaz de algo. Não culpa, mas talvez aborrecimento pela necessidade desta farsa pública. Ele queria que terminasse e começar o próximo capítulo com Clara. Uma mulher que entendia o homem que ele era agora, não o sonhador em dificuldades que ele havia sido. Ricardo encontrou o olhar de Catarina do outro lado da sala. Ele esperava ver lágrimas, raiva ou súplica. Em vez disso, o olhar dela era firme, seus olhos azuis tão serenos e claros quanto o céu de inverno sobre o Parque Ibirapuera. Era desconcertante. Ele fez um leve, quase imperceptível aceno de cabeça. Um gesto de finalidade, de dispensa. Ela não reagiu. A voz do escrivão ressoou. Todos de pé para a honorável juíza Helena Torres. A juíza Torres, uma mulher na casa dos 50, com um semblante severo, entrou e tomou assento, seus olhos percorrendo a sala, parando por uma fração de segundo nas mãos entrelaçadas de Ricardo e Clara antes de pousar nas equipes jurídicas. Estamos aqui hoje para ouvir as moções preliminares no processo de divórcio de Mendes contra Mendes. Ela começou. Sua voz clara e autoritária. Senhor Dantas, pode começar. Dantas se levantou, seus movimentos suaves e ensaiados. Excelência, estamos aqui para agilizar um processo doloroso. Meu cliente, o senhor Ricardo Mendes, está preparado para oferecer um acordo muito generoso para dissolver seu casamento com a senhora Mendes. Ele reconhece as contribuições dela como esposa e mãe. Como tal, oferece a residência conjugal no Morumbi, avaliada em 12 milhões de reais, uma pensão alimentícia de 50 mil reais por mês durante 5 anos e contas fiduciárias totalmente financiadas para seus 2 filhos. Em troca, solicita uma separação limpa, sem mais reivindicações sobre seus bens pessoais ou empresariais. Concretamente, sua empresa, Inovatec Dynamics. Ele pronunciou o nome da empresa com uma reverência, como se fosse um reino soberano. Ele fez parecer que Ricardo estava concedendo um grande presente a Catarina. Um ato de caridade incomparável. Ricardo sorriu, inclinando-se para sussurrar algo no ouvido de Clara, que soltou uma risada suave, um som grotescamente alto na sala emudecida. Os olhos da juíza Torres se estreitaram ligeiramente com o barulho. Ela dirigiu sua atenção para a outra mesa. Senhor Vasconcelos, sua resposta. O advogado de Catarina, Felipe Vasconcelos, se levantou. Ele era a antítese de Dantas. Onde Dantas era clean e afiado, Vasconcelos era enrugado e acadêmico. Parecia mais um professor de história da USP do que um litigante de alto poder. Ele ajeitou os óculos, seus movimentos deliberados. Excelência! Começou Vasconcelos com voz calma e uniforme. Agradecemos ao senhor Mendes por sua oferta. Ele deixou a palavra no ar, infundindo-lhe uma sutil ironia. No entanto, devemos rejeitá-la em sua totalidade. Parece que o senhor Mendes e seu advogado estão operando sob um mal-entendido significativo em relação à propriedade dos ativos em questão. Dantas bufou audivelmente. Um mal-entendido, excelência. Os documentos fundacionais da Inovatec Dynamics são de domínio público. Ricardo Mendes é o fundador, o presidente e o CEO. De fato, respondeu Vasconcelos, sem que sua voz se alterasse.
Ele é todas essas coisas, mas um título não é o mesmo que um título de propriedade. Minha cliente não está buscando uma parte da empresa do Sr. Mendes. Ele fez uma pausa, deixando o silêncio se esticar, atraindo o foco de cada pessoa na sala. Ela está simplesmente aqui para conservar o que já é dela. Um murmúrio confuso se espalhou pela galeria. O sorriso de Ricardo se apertou nas bordas. Que jogo era esse? Isso era uma postura, uma tentativa desesperada de arrancar mais dinheiro dele. Ele sentiu uma onda de raiva. Como ela ousava, depois de tudo o que ele havia lhe dado, tentar manchar seu nome e reivindicar seu império? Ele apertou a mão de Clara, uma garantia silenciosa de que isso era apenas um patético atraso do inevitável. O palco estava montado, as linhas estavam traçadas, e em sua mente o ato final já havia sido escrito. Ele estava prestes a descobrir o quão errado estava. 2. A verdade oculta nos arquivos de Pinheiros. 22 anos atrás não existia a Innova Tech Dynamics. Não havia mansão no Morumbi, nem ternos Brioni. Havia apenas um pequeno apartamento apertado no terceiro andar do bairro de Pinheiros, que sempre cheirava ligeiramente a café queimado e ozônio de um computador sobrecarregado. Estavam Ricardo Mendes, um homem com um incêndio de ambição no estômago e uma cabeça cheia de ideias revolucionárias sobre algoritmos de compressão de dados. E estava Catarina Oliveira, uma engenheira de software brilhante e quieta que acabara de se formar com honras pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA, com dupla graduação em Ciência da Computação e Matemática Aplicada. Eles se conheceram em um simpósio tecnológico universitário em Campinas. Ricardo era o orador carismático que pintava grandes visões do futuro em um quadro branco. Catarina era a assistente na terceira fila que, após a palestra dele, se aproximou dele não com elogios, mas com 3 perguntas pontuais que identificavam as falhas fundamentais em sua arquitetura proposta. Ricardo, para seu crédito, ficou intrigado em vez de insultado. Ele viu nela uma mente mais afiada e sistemática que a sua. Ele era o sonhador, ela era a arquiteta que podia construir o andaime para esses sonhos. O namoro deles foi um turbilhão cheio de código e comida para viagem. A linguagem do amor deles era o beta-teste e a depuração, debug. Enquanto Ricardo podia encantar os investidores e articular uma visão, foi Catarina quem passou noites sem dormir, escrevendo o código fundamental e elegante que se tornaria a pedra angular da empresa. O primeiro algoritmo proprietário, aquele que podia comprimir arquivos de dados maciços a uma fração de seu tamanho com perda zero de integridade, não foi uma criação de Ricardo, foi de Catarina. Ela o havia concebido para sua tese de pós-graduação. Quando Ricardo a pediu em casamento, ele também propôs uma parceria comercial. Você e eu, Cati, ele disse, seus olhos acesos com fervor genuíno. Vamos mudar o mundo. Eu serei o rosto, o vendedor. Você pode ser o gênio por trás das cortinas, onde você se sente mais confortável. Catarina, que detestava falar em público e a política corporativa, aceitou de bom grado. Ela o amava e amava o trabalho. Parecia uma simbiose perfeita. O tema do financiamento foi o primeiro grande obstáculo. Os capitalistas de risco que eles abordaram queriam muita participação, muito controle. Queriam substituir Ricardo como CEO e relegar Catarina a um papel de engenheira assalariada. Foi Catarina quem deu a solução. Sua avó materna, uma mulher astuta que havia investido sabiamente em produtos farmacêuticos décadas antes, havia lhe deixado uma herança substancial. Não eram bilhões, mas era o suficiente.
pouco mais de 2 milhões de reais depositados em um fundo fiduciário ao qual ela acessou em seu 25º aniversário. "Podemos nos financiar, Rich", ela disse uma noite, estendendo os documentos do fundo sobre a mesa de café bagunçada. "Podemos construir do nosso jeito, sem conselho de administração, sem interferência externa, apenas nós." Ricardo ficou em êxtase, mas havia uma condição imposta pelo pai de Catarina, um especialista em finanças, antes de falecer. Ele sempre desconfiou da ambição expansiva e muitas vezes imprudente de Ricardo. A herança era apenas de Catarina, e seu pai a havia aconselhado a sempre proteger seus ativos pessoais. Assim, quando eles foram ao cartório para constituir a Inovatec Dynamics, foi sob o conselho de Catarina, guiada pela sabedoria de seu pai, que eles estruturaram a empresa de uma maneira muito específica. Um jovem e ambicioso advogado, chamado Felipe Vasconcelos, recomendado por um dos professores de Catarina, redigiu a papelada. "É simples", Vasconcelos havia explicado, apontando para as cláusulas relevantes. A injeção inicial de capital de 2 milhões de reais vem diretamente de um fundo fiduciário em nome exclusivo de Catarina Oliveira. Em troca deste capital inicial e dos direitos de propriedade intelectual de seu algoritmo proprietário, a empresa emitirá 100 mil ações. Ele deslizou um segundo documento sobre a mesa. Este documento, o acordo de acionistas, aloca essas ações para refletir seu papel como a força motriz no desenvolvimento de negócios e para dar a ele o título operacional de que precisa. Ao senhor Ricardo Mendes serão alocadas 49 mil ações, ou 49%. Ele será nomeado presidente e CEO. As 51 mil ações restantes, os 51%, serão alocadas à senhora Catarina Mendes, em reconhecimento à sua plena contribuição de capital e propriedade da PI Central. Ela será uma sócia silenciosa. Ricardo mal havia olhado para os números. Ele estava olhando para a linha que o nomeava CEO. Isso era tudo o que importava. Uma sócia silenciosa, exatamente, ele disse, sorrindo para Catarina. É apenas uma formalidade, um pedaço de papel. Estamos nisso juntos, sócios 50-50 para a vida toda. Ele assinou os documentos com uma floreio. Catarina assinou depois dele, sua assinatura limpa e precisa. Ela sabia que não era apenas uma formalidade. Era um mecanismo de segurança, um reconhecimento silencioso de que, embora estivesse entregando a ele seu coração e seu gênio, ela estava ficando com a chave. Não porque não confiasse nele então, mas porque era pragmática o suficiente para entender que o futuro era uma página não escrita. 3. A contagem regressiva corporativa. Nos primeiros 5 anos, a parceria deles prosperou. O impulso implacável de Ricardo construiu o perfil da empresa, enquanto a tranquila e incessante inovação de Catarina manteve sua tecnologia anos à frente da concorrência. Ela trabalhava de um escritório em casa após o nascimento de seu primeiro filho, Daniel, e depois de sua filha, Sofia. Ela era a arma secreta da empresa, o motor invisível que impulsionava a ascensão meteórica da Inovatec Dynamics. Ricardo foi celebrado nas capas de Valor Econômico e Exame como um visionário solitário. Ele nunca os corrigiu. Lentamente, imperceptivelmente no início, ele começou a acreditar em sua própria imprensa. "Eu construí isso", tornou-se seu mantra. O nós de seus primeiros dias desapareceu de seu vocabulário. Ele começou a ver as contribuições de Catarina não como uma parceria, mas como um papel secundário. Ela estava gerenciando a casa e os filhos, o que em sua mente o libertava para construir o império.
Ele esqueceu as noites tardias em que ela continuava trabalhando, refinando o código depois que as crianças dormiam. Ele esqueceu que as patentes centrais que tornaram seus novos produtos possíveis foram registradas em nome dela antes de serem cedidas à empresa que ela possuía. Ele esqueceu a fonte dos 2 milhões de reais que deram início a tudo. A distância cresceu. Ele passava mais tempo em galas corporativas em Milão do que na mesa de jantar em São Paulo. Suas viagens de negócios ficaram mais longas, suas explicações mais vagas. Então veio Clara Vasconcelos, uma mulher que olhava para ele com o mesmo espanto e adoração dos artigos aduladores de revistas. Ela via o titã da indústria, não o jovem ambicioso que uma vez pediu nervosamente a ajuda de uma mulher brilhante com sua arquitetura falha. Quando Ricardo disse a Catarina que queria o divórcio, seu tom foi o de um CEO que reduz um departamento de baixo desempenho. Foi uma decisão de negócios. Ele havia superado a parceria. Vou garantir que você seja bem cuidada, é claro, ele disse, parado perto da vasta janela de sua cobertura, sem sequer olhar para ela. Você não terá que se preocupar com nada. Catarina olhou para ele, para o homem que ela amou, o pai de seus filhos, e sentiu uma tristeza profunda e dolorosa. Mas, sob a tristeza, havia uma base de aço que ela havia estabelecido para si mesma 22 anos antes. Ela não disse uma palavra, simplesmente pegou o telefone e ligou para o único advogado cujo nome ela havia guardado por mais de 2 décadas, Felipe Vasconcelos. 4. O desmantelamento legal. De volta à sala do tribunal, o ar crepitava com tensão. Dantas, pela primeira vez em sua vida profissional, pareceu momentaneamente desorientado. Ele se recuperou rapidamente, sua indignação profissional mascarando sua surpresa. Excelência, isso é uma tática desesperada e francamente insultante. Ele bradou, sua voz ressoando com desdém. A senhora Mendes está tentando reivindicar uma corporação global baseando-se em alguma noção vaga e infundada de participação inicial. O fato é que o Sr. Mendes construiu a Innovatech Dynamics. O nome dele é sinônimo da marca. A ausência dela de 20 anos do mundo corporativo fala por si. A juíza Torres olhou para Felipe Vasconcelos, sua expressão impassível. Senhor Vasconcelos, o senhor fez uma afirmação ousada. Confio que tem mais do que retórica para sustentá-la. Sim, excelência, disse Vasconcelos calmamente. Ele foi até sua maleta e puxou uma única pasta fina. Ele não apresentou uma montanha de papel. Ele apresentou uma única lança afiada. Gostaria de apresentar como prova a exposição A. Ele entregou um documento ao escrivão, que o passou à juíza. Uma cópia foi entregue a Dantas, que a agarrou. Ricardo se inclinou para olhar, sua testa franzida de aborrecimento. A exposição A, anunciou Vasconcelos ao tribunal. É uma cópia autenticada de um rascunho bancário do Banco do Brasil, datado de 12 de abril de 2003. É no valor de 2.100 mil reais. O rascunho é sacado do Fundo Familiar Oliveira, cujo único beneficiário e signatário era, e é, a senhora Catarina Oliveira, agora Catarina Mendes. O destinatário do rascunho é uma entidade recém-constituída com o nome de Innovatech Dynamics. Os olhos de Dantas escanearam o documento. Ele não podia refutá-lo. O papel era claro. A certificação bancária impecável. Ele pigarreou. Excelência, um investimento inicial, embora apreciado, não equivale à propriedade perpétua. Foi um empréstimo, uma contribuição conjugal para um empreendimento conjunto. Foi reembolsado 1000 vezes
através do estilo de vida luxuoso que a senhora Mendes desfrutou. Ricardo assentiu enfaticamente, o alívio o inundando. Claro, foi um empréstimo, eu tinha esquecido os detalhes exatos, mas deve ter sido isso. Um empréstimo, Sr. Dantas? Perguntou Vasconcelos, sua voz ainda plácida. Não há acordo de empréstimo, nem nota promissória, nem registro de qualquer reembolso, porque não foi um empréstimo, foi um aporte de capital, e não é simplesmente reembolsado por um investimento fundacional. Recebe participação acionária. Ele então se dirigiu à juíza. O que me leva à exposição B. Ele produziu outro documento. A exposição B é o depósito no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI, da patente número 7/2, conhecida coloquialmente como o algoritmo de compressão Mendes. Esta é a tecnologia fundamental sobre a qual a Inovatec Dynamics foi construída. A patente foi concedida em 4 de outubro de 2003 e a única inventora listada no pedido é Catarina Oliveira. Um leve suspiro percorreu a galeria. Clara, que estava entediada, se endireitou, seus olhos indo da juíza para Ricardo. O rosto de Ricardo estava assumindo um tom perigoso de vermelho. Era verdade, ele se lembrou agora. Ela tinha que ser listada como inventora, por razões legais, mas era a visão dele, o projeto dele. Ela era apenas a programadora. Uma tecnicalidade! Dantas explodiu, levantando-se. A senhora Mendes cedeu esta patente à empresa como é prática padrão para qualquer funcionário ou fundador. É propriedade corporativa. O senhor está certo, senhor Dantas. Ela cedeu a patente à entidade corporativa. Vasconcelos assentiu serenamente. Mas é preciso perguntar quem é exatamente a entidade corporativa. Quem a possui? Uma empresa não é um conceito abstrato. É uma estrutura legal, possuída por seus acionistas. Ricardo agora vibrava com raiva mal contida. Isso era um circo. Sua vida privada, sua empresa sendo dissecada por este homem enrugado e discreto. Ele se inclinou e sibilou para Dantas. Cale a boca dele, Jonas. Isso é ridículo. Dantas levantou a mão para acalmar seu cliente. Ele precisava recuperar o controle da narrativa. Excelência, o senhor Vasconcelos está brincando com a semântica. Vamos falar sobre a realidade das últimas 2 décadas. Quem tem estado no comando desta empresa? Quem navegou pelas flutuações do mercado, liderou a expansão global e impulsionou o valor para os acionistas a alturas astronômicas? Ricardo Mendes. Onde esteve a senhora Mendes? Em casa, criando os filhos. Uma busca nobre, sem dúvida, mas não uma que lhe conceda uma participação em uma empresa multimilionária. O argumento parecia fazer sentido, parecia senso comum. O homem que dirige a empresa possui a empresa. Vasconcelos esperou pacientemente que Dantas terminasse. Ele deixou o silêncio se instalar por um momento antes de falar. O senhor Dantas pinta um quadro convincente. Ele concedeu. Mas a lei não se preocupa com quadros, preocupa-se com fatos e documentos. O senhor Mendes tem sido de fato o rosto público, e minha cliente nunca questionou sua eficácia nesse papel. Ela se contentou em ser a sócia silenciosa, sabendo que seu investimento, tanto financeiro quanto intelectual, estava seguro. Não há sócia silenciosa! Ricardo gritou de repente, incapaz de se conter. Ele saltou de pé, apontando para Vasconcelos. Não há sócia. Sou eu. Eu construí isso. Eu. Senhor Mendes, controle-se. A voz da juíza Torres cortou o ar como um fragmento de gelo. Sente-se. Agora, outro acesso de raiva como este, e eu o declararei em desacato. Ricardo, o rosto coberto por uma máscara de fúria,
sentou-se lentamente. Clara colocou uma mão pacificadora em seu braço, mas ele a sacudiu. Vasconcelos permaneceu imperturbável. Ele caminhou de volta para sua maleta. Seus movimentos eram lentos, deliberados, cada passo aumentando a pressão sufocante na sala. Excelência, ele disse, baixando ligeiramente a voz, atraindo todos. O senhor Dantas e seu cliente estão certos em uma coisa. Os documentos fundacionais da Inovatec Dynamics são, de fato, de domínio público, são bastante claros e creio que é hora de todos nós os revisarmos juntos. Ele puxou uma terceira pasta. Era mais grossa que as outras, encadernada em uma capa azul simples. Ele não a apresentou como uma prova. Ele simplesmente assegurou. Ele disse, são os estatutos sociais e o acordo original de acionistas, executado para a Inovatec Dynamics, datado de 12 de abril de 2003, assinado por Ricardo Mendes e Catarina Mendes. Ele caminhou até a mesa da defesa e entregou uma cópia a Dantas. Ricardo a agarrou, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto a abria. Seus olhos percorreram o denso texto legal, procurando a cláusula, a linha, a única frase que ele havia descartado como uma formalidade há 2 décadas. E então ele viu em preto e branco, sem ambiguidade, irrefutável. Alocação de ações. Catarina Oliveira Mendes. 51.000 ações. 51%. Ricardo Mendes. 49.000 ações. 49%. O sangue escoou de seu rosto. A sala. As pessoas. O zumbido do ar-condicionado. Tudo desapareceu em um rugido ensurdecedor em seus ouvidos. Não era um erro. Não era um erro de digitação. Era a verdade, escrita em tinta, selada por sua própria assinatura arrogante. Uma verdade que ele havia conseguido esquecer por 22 anos. 5. A rainha toma o trono. O silêncio na sala era uma entidade física. Era pesado, sufocante, rompido apenas pelo farfalhar frenético de papel, enquanto Ricardo Mendes lia o acordo de acionistas repetidamente, como se esperasse que as palavras se reordenassem magicamente. Seu rosto, que estivera vermelho de raiva momentos antes, era agora uma máscara pálida e serosa de descrença. Ele levantou os olhos do documento, seus olhos arregalados por um horror nascente, e encarou Catarina. Ela sustentou o olhar dele e pela primeira vez naquele dia, sua expressão mudou. Não havia triunfo, nem satisfação presunçosa. Havia apenas uma profunda e tranquila tristeza. Era o olhar de uma mulher que não estava vencendo uma guerra, mas simplesmente terminando uma que havia sido travada contra ela em silêncio por anos. Clara Vasconcelos, sentindo a mudança sísmica na atmosfera da sala, inclinou-se para Ricardo. O que está acontecendo, Rich? O que há de errado? Ela sussurrou, sua voz tingida de uma confusão que se transformava rapidamente em pânico. Ele não respondeu. Dantas estava de pé, mas a fanfarronice habitual havia desaparecido. Ele parecia um homem que havia caminhado confiantemente sobre uma ponte de aparência sólida, apenas para descobrir que era um holograma. Essa excelência este documento. Impugnamos sua validade. Tem 2 décadas, depósitos subsequentes, ações corporativas. A juíza Torres o interrompeu, sua voz desprovida de simpatia. Senhor Dantas, o senhor está sugerindo que este documento fundacional foi substituído? Houve alguma ação corporativa para reemitir ou realocar essas ações com direito a voto de classe A? Uma recompra? Uma venda? Existe algum documento depositado na CVM ou em qualquer outro órgão regulador que invalide este acordo de acionistas? Dantas abriu a boca e depois a fechou. Ele sabia tão bem quanto ela que não havia. Por que haveria? Ricardo, em sua confiança suprema,
nunca havia visto a necessidade. Ele administrava a empresa como seu feudo pessoal. O conselho estava cheio de seus aliados. Os depósitos corporativos eram aprovados sem fiscalização. Ninguém havia pensado em gerenciar a estrutura de propriedade fundacional, porque o CEO, Ricardo Mendes, nunca havia imaginado que ela estivesse em dúvida. Sua participação de 49%, combinada com sua força de vontade, sempre havia sido mais do que suficiente para manter o controle absoluto. Ele havia esquecido que no frio e duro mundo do direito corporativo, a vontade é irrelevante, apenas os números importam, e ele estava faltando 2%. A juíza Torres ajeitou os óculos e olhou para a cópia do acordo à sua frente. Ela leu a passagem crítica em voz alta, sua voz clara e precisa. Cada palavra um golpe de martelo contra o desmoronamento do mundo, de Ricardo Mendes. A alocação das 100 mil ações iniciais da Inovatec Dynamics será a seguinte: 51 mil ações para Catarina Oliveira Mendes e 49 mil ações para Ricardo Mendes. Ela levantou os olhos da página, seu olhar varrendo os advogados atônitos, passando pelo rosto pálido de Ricardo e pousando firmemente em Catarina. Parece que, de fato, houve um grave mal-entendido nesta sala, declarou a juíza, seu tom gelado. Ela então dirigiu seus olhos de aço diretamente para Ricardo, que ainda estava de mãos dadas com sua amante, um detalhe que não lhe escapou. Ela proferiu a frase que estaria na capa de todos os jornais financeiros na manhã seguinte. Senhor Mendes, ela disse, sua voz ressoando com autoridade. Parece que o senhor trouxe uma convidada para um assunto privado relativo a ativos corporativos. Este é um processo de divórcio, não uma reunião de acionistas. No entanto, dado que o principal ativo em questão é a Inovatec Dynamics, o tribunal deve se dirigir à parte controladora. Ela fez uma pausa, deixando o peso de suas próximas palavras se instalar na sala. Dirigiu toda a sua atenção para a mulher do talher simples, a senhora Mendes. A voz da juíza era formal, mas uma nova nota de respeito havia entrado nela. Como proprietária majoritária documentada e acionista controladora da Inovatec Dynamics, talvez a senhora seja gentil o suficiente para abordar as perguntas do tribunal em relação à avaliação e distribuição de ativos da empresa. A oferta inicial do Sr. Dantas parece lamentavelmente desinformada. O som que se seguiu foi um suspiro coletivo da galeria. Foi o som de uma narrativa sendo violenta e irrevogavelmente quebrada. Ricardo Mendes, o titã, o visionário, o rei, não era nada disso. Ele era um acionista minoritário. Ele era o CEO, sim, mas um CEO que servia à vontade do conselho, que, por sua vez, servia à vontade da proprietária majoritária. Ricardo finalmente soltou a mão de Clara. O contato, que antes era um símbolo de seu poder e liberdade, parecia uma âncora que o arrastava para baixo. Ele olhou para sua esposa quieta, discreta e esquecida, e pela primeira vez ele não viu a mulher que fazia seu café ou criava seus filhos. Ele viu a brilhante graduada do ITA que ele havia conhecido 22 anos antes. Ele viu a arquiteta de seu sucesso. Ele viu a rainha que ele nunca percebeu que estava sentada na frente dele no tabuleiro de xadrez o tempo todo. Clara olhou do rosto incolor de Ricardo para o rosto sereno de Catarina, e a brutal realidade da situação finalmente a atingiu. O dinheiro, o prestígio, o poder ao qual ela havia se ligado não pertenciam ao homem que estava ao seu lado. Pertenciam à mulher que ele estava tentando descartar. Seu diamante canário de repente pareceu vidro barato. Seu vestido escarlate pareceu berrante e tolo. Ela havia apostado no cavalo errado, ou melhor,
Havia interpretado mal quem segurava as rédeas. Felipe Vasconcelos recolheu seus papéis com calma. Seu trabalho estava feito. Ele não havia levantado a voz, não havia atuado para a galeria. Ele simplesmente havia apresentado a verdade. Uma verdade que esteve latente no arquivo de um advogado por mais de 2 décadas, esperando seu momento. O martelo da juíza caiu com um golpe seco. Este tribunal entrará em recesso por 1 hora para permitir que os advogados deliberem à luz desta nova informação. Ela anunciou: Sr. Mendes, sugiro que o senhor use o tempo para obter uma compreensão mais clara de sua posição legal e financeira. Enquanto a juíza Torres saía da sala, o caos irrompeu. Repórteres se aglomeraram em direção às portas. Dantas tentava freneticamente falar com Ricardo, que estava surdo para o mundo, seus olhos ainda fixos em Catarina. Catarina se levantou, seus movimentos fluidos e sem pressa. Ela alisou a frente de seu tailleur, pegou sua simples bolsa de couro e deu um pequeno e educado aceno de cabeça para seu advogado. Sem um único olhar para o naufrágio do homem que ela uma vez amou, ela se virou e saiu da sala, seus saltos ecoando suavemente no chão de mármore, os passos tranquilos e firmes da verdadeira dona. 6. A destituição. A hora de recesso pareceu uma eternidade e um segundo ao mesmo tempo. Ricardo, Dantas e uma Clara, agora muito quieta, foram levados para uma pequena sala de conferências sem janelas. No momento em que a porta se fechou, o choque catatônico de Ricardo explodiu em um vulcão de raiva. O que isso significa, Jonas? Ele rugiu, sua voz rouca. Ele arrancou a gravata e a jogou sobre a mesa polida. Como você não sabia? Como eu não sabia? 51%? É impossível! Dantas, pálido e suando, mexeu em sua própria cópia do acordo de acionistas. Ricardo, eu, minha equipe, fizemos a due diligence. Olhamos a estrutura corporativa atual, os depósitos na CVM. Tudo aponta para o senhor como a figura controladora. Este é um documento fundacional. Um deslize de proporções colossais. Um deslize. Ricardo riu, um som áspero e estridente. Um deslize é esquecer de dar gorjeta ao manobrista, Jonas. Isso não é um deslize, isso é uma castração pública. Ela planejou isso. Aquela mulher quieta e mouse planejou isso desde o início. Sua mente girou, reproduzindo 22 anos de memórias através desta nova e aterrorizante lente. Cada conversa, cada decisão, a insistência dela em usar sua herança em vez de aceitar venture capital, a sugestão dela de usar aquele advogado tranquilo, Felipe Vasconcelos, a falta de interesse dela em um título corporativo. Estou feliz nos bastidores, Rich, ela costumava dizer. Ele pensou que era modéstia, falta de ambição. Agora ele via o que era: estratégia. Ela não queria um título, ela tinha o que mais importava: proprietária. Clara finalmente encontrou sua voz, um som fino e esganiçado. Ricardo, o que isso significa para nós? Ele se virou para ela, seus olhos selvagens de fúria e humilhação. O que significa? Ele cuspiu. Significa que a cobertura que você está redecorando não é minha para dar. Significa que o jatinho em que voamos para Aspen pertence a uma empresa que ela controla. Significa que aquela joia ridícula no seu dedo foi comprada com dinheiro de uma conta corrente da qual ela é a beneficiária majoritária. É isso que significa. Clara encolheu-se, como se tivesse sido atingida. A natureza transacional de seu relacionamento foi subitamente exposta sob as luzes fluorescentes severas da sala sombria. Sua moeda havia sido sua juventude, sua beleza, sua adoração por seu poder.
e o poder dele acabara de se revelar uma ilusão. Ela olhou para as mãos dele, a vida que havia imaginado para si mesma, as páginas da sociedade, os galas de caridade, o título de segunda senhora Mendes, evaporando como uma miragem. Enquanto isso, em uma sala muito mais tranquila no final do corredor, Catarina sentava-se com Felipe Vasconcelos, tomando uma xícara de chá preto. Suas mãos estavam perfeitamente firmes. "O senhor foi magnífico, Felipe", disse sua voz suave, mas firme. "Exatamente como eu sabia que seria." Vasconcelos sorriu, uma expressão rara e genuína. "Eu simplesmente apresentei os fatos, Catarina. Você é quem teve a previsão de estabelecê-los há 22 anos. Muitas vezes me pergunto se você sabia que este dia chegaria." Catarina olhou para sua xícara de chá por um longo momento. "Eu não sabia", ela disse com sinceridade, "mas meu pai me ensinou a esperar o melhor e a me preparar para o pior. Eu esperava que nossa parceria durasse para sempre, mas me preparei para a realidade de que a ambição de Ricardo um dia poderia consumir sua lealdade. Eu nunca quis usar isso. Era minha apólice de seguro. Mas quando ele trouxe aquela mulher para um tribunal de justiça, de mãos dadas, como que para anular meus 22 anos de vida com ele, ele não apenas pediu o divórcio, ele tentou anular minha própria existência. Ele mesmo descontou a apólice. A hora passou. Quando foram chamados de volta à sala, a atmosfera havia mudado completamente. Os sussurros eram mais altos, os olhares mais intensos. Quando Ricardo, Dantas e Clara voltaram a entrar, parecia um exército derrotado. Clara havia se sentado na parte de trás da galeria, distanciando-se fisicamente do homem que não era mais seu bilhete dourado. Ricardo sentou-se pesadamente à mesa. Seu terno caro parecia amassado e mal ajustado. A arrogância se foi, substituída por um vazio. Ele não era mais um titã. Ele era apenas um homem em um tribunal, olhando para o cano de uma vida que havia entendido completamente errado. Dantas se levantou, sua voz agora abafada. Toda a luta havia desaparecido. "Excelência", ele começou, sua voz rouca. À luz dos documentos apresentados, o requerente, o senhor Mendes, solicita um adiamento para revisar sua posição. Felipe Vasconcelos se levantou. "Excelência, nos opomos a um adiamento dos procedimentos de divórcio." No entanto, ele acrescentou, olhando para Catarina, que assentiu levemente. "Minha cliente está disposta a adiar a discussão da divisão de ativos para uma data posterior, para que seja tratada em particular. Temos assuntos mais urgentes a tratar." A juíza Torres levantou uma sobrancelha. "E quais seriam, senhor Vasconcelos?" "Excelência", anunciou Vasconcelos, sua voz com um novo peso. "Minha cliente, em sua capacidade de acionista majoritária da Inovatec Dynamics, me instruiu a informar ao tribunal que ela convocará uma reunião de emergência do Conselho de Administração para as 9 da manhã de amanhã. Uma nova onda de choque percorreu a sala. Isso não era mais apenas sobre o divórcio. Isso era uma tomada de controle corporativa. Vasconcelos continuou, suas palavras dirigidas ao tribunal, mas claramente destinadas a Ricardo. "A pauta da reunião incluirá uma revisão completa da liderança executiva, uma auditoria forense dos últimos 5 anos de despesas corporativas e uma votação sobre o futuro da posição de presidente e CEO." Ricardo levantou a cabeça. Uma coisa era perder o divórcio, outra, muito diferente, era ser executado pública e profissionalmente. Ele seria demitido de sua própria empresa por sua própria esposa. A finalidade era absoluta. Catarina não estava apenas recuperando sua parte, ela estava recuperando sua empresa.
Ela estava recuperando sua vida. O martelo caiu novamente, concedendo o adiamento da discussão de ativos. Mas, para Ricardo Mendes, o verdadeiro julgamento acabara de ser proferido. Ele ficou sentado à mesa, um rei destronado em sua própria corte, o eco do martelo soando como o bater de uma porta de prisão. 7. O voto. A sala de reuniões da Inovatec Dynamics ficava no 50º andar, um santuário de poder envidraçado com vista para a vasta cidade de São Paulo. Era o domínio de Ricardo, uma sala projetada para intimidar e impressionar. A peça central era uma laje monolítica de obsidiana polida que servia como mesa, cercada por 16 cadeiras de couro. Ricardo sempre se sentava à cabeceira, a cidade como pano de fundo, o mestre de seu universo. Naquela manhã, pela primeira vez em 2 décadas, a cadeira na cabeceira da mesa estava vazia quando os membros do conselho entraram. Eles eram uma coleção de homens e uma mulher escolhidos por Ricardo ao longo dos anos. Aliados, amigos, homens que deviam suas carreiras e fortunas a ele. Murmuravam entre si, agarrando seus telefones, que vibravam com alertas de notícias sobre o drama judicial. Estavam confusos, nervosos e leais ao homem que os havia feito ricos. Ricardo chegou por último, 5 minutos antes das 9. Ele parecia abatido, seu rosto marcado pelas linhas de uma noite sem dormir. Ele caminhou não para a cabeceira da mesa, mas para um assento na lateral, uma admissão tácita de seu novo status. A sala ficou em silêncio. Às 9 em ponto, as portas da sala de reuniões se abriram. Catarina Mendes entrou, seguida por Felipe Vasconcelos. Ela não era a figura sombria e cinzenta do tribunal. Hoje ela vestia um vestido azul marinho de corte afiado, seu cabelo preso em um coque elegante. Ela carregava uma pasta de couro e movia-se com uma confiança tranquila que preencheu a sala. Ela não era uma esposa em busca de pensão alimentícia. Ela era uma acionista chegando para proteger seu investimento. Ela caminhou diretamente para a cadeira vazia na cabeceira da mesa e se sentou. Colocou sua pasta perfeitamente na frente dela e examinou os rostos que a encaravam. Alguns eram hostis, outros confusos, todos cautelosos. "Bom dia, senhores." "Senhorita Alba", ela começou, sua voz calma e firme, levemente amplificada pelo discreto sistema de microfone da sala. "Obrigada por comparecerem a esta reunião de emergência com tão pouco aviso prévio. Sei que há muitas perguntas. Permitam-me começar expondo os fatos para que todos operemos a partir da mesma base de verdade." Ela não mencionou o divórcio, não mencionou o affair. Era puramente negócios. Como se tornou público, eu sou e sempre fui a acionista majoritária da Inovatec Dynamics. Pelos últimos 22 anos fui uma sócia silenciosa, contente em permitir que o Sr. Mendes dirigisse as operações diárias. No entanto, eventos recentes me deram motivos de grave preocupação sobre a governança da empresa e um possível desvio de fundos corporativos para uso pessoal. Portanto, decidi assumir um papel mais ativo na proteção do futuro desta empresa. Um membro do conselho, um velho amigo de Ricardo chamado Geraldo Fonseca, pigarreou. "Com todo respeito, Catarina, senhora Mendes, você tem estado fora do mundo corporativo por 2 décadas. Você não pode simplesmente entrar aqui e..." Catarina levantou uma mão e ele se calou. "Seu respeito é notado, Geraldo, mas sua avaliação da minha participação está incorreta. Embora você possa não ter me visto nesta sala de reuniões, eu nunca estive fora do negócio." Ela deixou a pergunta pairar no ar. "Quem você acha que escreveu o código-fonte para a nossa nova IA preditiva de salto quântico?
Quem você acha que possui as 3 patentes-chave nas quais toda a nossa linha de produtos de próxima geração se baseia? Os membros do conselho trocaram olhares desconfortáveis. O recente aumento no preço das ações da empresa foi quase inteiramente devido à revolucionária tecnologia de salto quântico que todos haviam creditado a Ricardo e ao departamento de P&D. Catarina abriu sua pasta. Eu não sou uma dona de casa que teve sorte com um certificado de ações, ela disse. Sua voz se tornou aço. Eu sou a arquiteta principal da tecnologia central desta empresa e observei de lado como meu trabalho foi explorado para financiar um estilo de vida de excessos e imprudência que agora ameaça a reputação e a estabilidade financeira da empresa. Ela deslizou um arquivo sobre a mesa. Esta é uma revisão preliminar dos relatórios de despesas corporativas do escritório do CEO para o último ano fiscal. Detalha mais de 2 milhões de reais em entretenimento de clientes e despesas de viagem que parecem não ter um propósito comercial correspondente. Jatos particulares para o Nordeste. Estadias prolongadas no Hotel Fasano, no Rio de Janeiro. R$500 mil em joias de um único fornecedor. Tudo faturado para a empresa. Ela olhou diretamente para Ricardo. Estas não são as ações de um CEO responsável. São as ações de um homem que esqueceu a diferença entre o tesouro da empresa e seu próprio cofrinho pessoal. Ricardo, que estava sentado em silêncio pétreo, finalmente falou. Isso é uma farsa, é uma vingança pessoal. É, Ricardo, retrucou Catarina, sua voz perigosamente suave. Foi uma vingança pessoal quando você alavancou ativos da empresa para garantir um empréstimo pessoal para uma cobertura de R$50 milhões. Foi uma vingança pessoal quando você colocou sua amante na folha de pagamento corporativa como consultora de marca com um salário de R$300 mil por ano. O conselho ficou atônito em silêncio. Estes eram detalhes dos quais eles nunca haviam sido informados. O rosto de Ricardo estava pálido. Ele havia sido pego, e ele sabia disso. Catarina pressionou sua vantagem. Esta empresa não é um brinquedo. Não é um veículo para o ego de um homem. É uma corporação com um dever fiduciário para com seus acionistas, todos eles, e seus funcionários. Esse dever foi negligenciado. Isso acaba hoje. Ela se levantou, sua presença dominando a sala. Estou exercendo meu direito como acionista majoritária. Estou convocando uma votação, uma moção de desconfiança no atual presidente e CEO, Ricardo Mendes. Todos a favor. Ela levantou a mão. Por um momento, houve um silêncio atordoado. Então, lentamente, uma a uma, as mãos subiram. Primeiro, a senhorita Alba, a única mulher no conselho, que sempre foi marginalizada por Ricardo. Depois, um membro mais jovem, que era mais leal ao preço das ações do que a velha guarda. Depois outro. Eles viram a escrita na parede. O poder havia mudado. A lealdade a Ricardo era agora um passivo. Finalmente, até mesmo Geraldo Fonseca, o velho amigo de Ricardo, levantou a mão relutantemente. Ricardo ficou sentado ali sozinho, suas mãos planas sobre a mesa de obsidiana, enquanto o voto contra ele se tornava unânime. A moção foi aprovada, anunciou Catarina, sua voz uniforme, sem trair emoção. Ricardo, seu emprego na Innovatech Dynamics está encerrado com efeito imediato. A segurança o acompanhará para fora do prédio. Seus pertences pessoais serão enviados. Ela então se dirigiu ao conselho atônito. Eu também proponho um CEO interino para guiar a empresa através desta transição. Com efeito imediato, eu assumirei esse papel.
Meu primeiro ato será congelar todas as despesas executivas não essenciais e iniciar uma auditoria forense independente completa. Reasseguraremos nossos investidores, reorientaremos nossa estratégia e avançaremos mais fortes e mais transparentes do que antes. Ela ficou ali na cabeceira da mesa. Não mais Catarina Mendes, a esposa desprezada, mas Catarina Oliveira, a fundadora, a inventora e a nova CEO. Não foi um ato de vingança, foi uma restauração. A rainha, há muito exilada, finalmente havia tomado seu trono em São Paulo. 8. Conclusão. E legado. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de caos controlado. A história do golpe de Catarina Mendes na sala de reuniões tornou-se uma sensação midiática, um conto de fadas corporativo moderno. Ela foi retratada como uma heroína popular, um símbolo de força tranquila e empoderamento feminino. As capas de revistas que antes apresentavam o rosto sorridente de Ricardo agora publicavam reportagens sobre a CEO silenciosa e a rainha do código que recuperou seu reino. Catarina ignorou o barulho. Ela não estava interessada em se tornar uma celebridade. Ela estava interessada em administrar sua empresa. Ela trabalhou com uma eficiência calma e implacável que impressionou e aterrorizou a velha guarda da Innovatech Dynamics. Ela não governou com o estilo bombástico e egocêntrico de Ricardo. Ela liderou com lógica, dados e uma profunda compreensão intrínseca da tecnologia que impulsionava a empresa. A auditoria forense revelou a verdadeira profundidade do desvio financeiro de Ricardo. Ele vinha tratando a empresa como seu caixa eletrônico pessoal por anos. Armada com provas irrefutáveis, a equipe jurídica de Catarina finalizou o divórcio. Não houve negociação. Houve um acordo. Ricardo foi destituído de sua participação restante de 49% na empresa como compensação pelos fundos que ele havia desviado. Ele ficou com uma única conta bancária pessoal contendo algumas centenas de milhares de reais, uma fração do que ele havia considerado troco. Ricardo Mendes, o homem que tinha tudo, ficou sem quase nada. Seu nome, que antes era sinônimo de sucesso, era agora um aviso. Amigos e aliados de sua vida anterior pararam de retornar suas ligações. Clara Vasconcelos desapareceu no dia seguinte à primeira audiência judicial. Suas contas de redes sociais subitamente despojadas de qualquer menção a ele. Ele estava sozinho, um fantasma rondando as bordas de um mundo que outrora foi dele. Catarina, enquanto isso, mudou-se para um apartamento elegante, mais sóbrio, perto do escritório no distrito comercial da capital. Ela descobriu que as armadilhas da riqueza que Ricardo havia almejado significavam muito pouco para ela. O que ela amava era o trabalho, o desafio, o ato de criação. 6 meses depois de assumir o comando, Catarina estava parada na janela do chão, ao teto da sala de reuniões. A mesma janela que Ricardo havia usado como pano de fundo. Mas ela não estava olhando para seu reflexo no vidro. Ela estava olhando para as luzes da cidade de São Paulo, que se acendiam ao anoitecer. A mesa de obsidiana atrás dela não era mais um símbolo do ego de um homem, mas um lugar de colaboração e inovação. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de sua filha Sofia. Vi a nova cotação das ações. Uau, mamãe, você é uma estrela do rock. Eu te amo. Um pequeno sorriso tocou os lábios de Catarina. Não havia amargura em seu coração, nem desejo de vingança. A queda de Ricardo não foi sua vitória, foi a consequência de suas próprias decisões. Sua vitória era esta: o zumbido tranquilo dos servidores no prédio, o trabalho desafiador que a esperava amanhã
e a liberdade de definir seu próprio legado. Ela não havia se proposto a destruir o mundo de seu marido. Ela simplesmente se recusou a deixá-lo destruir o dela. E ao fazê-lo, ela havia construído um novo, mais brilhante e mais autêntico do que qualquer coisa que ela havia deixado para trás. Ela se afastou da janela, as luzes da cidade refletindo em seus olhos. Pronta para o próximo capítulo. Reflexão final e chamada à ação. A história de Catarina. Mendes é um poderoso lembrete de que a pessoa mais barulhenta na sala raramente é a mais poderosa. É um testemunho da força silenciosa, da visão de longo prazo e do poder irrefutável de uma verdade escrita no papel. Ela jogou o jogo longo não por malícia, mas por uma sabedoria profundamente enraizada e autopreservação. Sua jornada de sócia silenciosa a CEO celebrada ressoa com qualquer pessoa que já se sentiu subestimada, ignorada ou que teve suas contribuições apagadas. O que você faria com os 51%? Agora que Catarina tem o controle, qual deveria ser sua primeira grande decisão estratégica na Inovatec Dynamics? Opção A: vender as ações de Ricardo e doar os lucros para a caridade. Opção B: nomear Felipe Vasconcelos como conselheiro geral. Opção C: concentrar-se unicamente no desenvolvimento do produto e nomear um presidente de operações. Vote sua opção nos comentários e explique por quê. Não se esqueça de curtir para mostrar seu apoio à Rainha do Código e se inscrever em nosso canal para mais histórias de justiça e empoderamento da vida real.